Eu não estava procurando nada específico quando encontrei o anúncio. Na verdade, eu já tinha aceitado que qualquer trabalho serviria, desde que pagasse o suficiente para cobrir as contas. Mesmo assim, aquele anúncio me chamou a atenção de um jeito estranho, como se tivesse sido escrito exatamente para alguém como eu. Turno noturno, asilo particular, pagamento acima da média. Nenhuma experiência necessária, apenas seguir as orientações. Lembro de pensar que era bom demais para ser verdade, mas não vi nada ilegal, nada absurdo, apenas vago. E talvez tenha sido isso que me fez ir até lá. O prédio ficava afastado do centro da cidade, em uma rua silenciosa mal iluminada. Não parecia abandonado, mas também não parecia vivo. Não havia movimento, não havia carros estacionados, não havia sinais claros de que pessoas entravam e saíam dali todos os dias. Mesmo assim, as luzes estavam acesas. Quando entrei, o cheiro me atingiu primeiro. Não era exatamente ruim. Era um cheiro de limpeza antiga, misturado com algo metálico, como hospitais antigos costumam ter. O silêncio era pesado, quase físico. Nenhuma televisão ligada, nenhuma conversa distante, nada. A mulher que me atendeu parecia esperar por mim. Ela não sorriu, não se apresentou e não fez perguntas pessoais. Apenas me observou por alguns segundos antes de puxar um envelope pardo de dentro de uma gaveta e colocá-lo sobre a mesa. Ela disse que, antes de qualquer coisa, eu precisava ler tudo o que estava ali dentro. Disse isso com um tom sério demais para algo que parecia apenas burocrático. Dentro do envelope havia um contrato simples e um conjunto de folhas grampeadas. Logo na primeira página, uma frase chamou minha atenção. Leia as regras antes de trabalhar neste asilo. Achei exagerado, quase dramático. Ainda assim, comecei a ler. As primeiras regras eram comuns. Horário fixo, proibição de celular, nada de dormir durante o turno, tudo normal. Mas, conforme eu avançava, o tom começava a mudar lentamente, como se alguém tivesse decidido brincar com a minha expectativa. Algumas regras pareciam estranhas, mas ainda possíveis de justificar. Outras, não. Dizia que certos quartos deveriam ser evitados em determinados horários, que alguns moradores não gostavam de contato visual durante a madrugada, que certos comportamentos eram considerados normais e não deveriam ser questionados. Continuei lendo, mesmo sentindo um desconforto crescente. Uma das regras dizia que, se eu ouvisse alguém me chamar durante a ronda, eu deveria prestar atenção ao modo como a voz falava. Se a voz parecesse errar o ritmo da fala, como se estivesse imitando alguém, eu deveria ignorar completamente. Outra dizia que, se algum residente mencionasse nomes que não constassem nos registros, eu deveria fingir que não ouvi. Havia também uma regra específica sobre não responder caso alguém pronunciasse meu nome completo durante a madrugada. Aquilo me fez parar. Ninguém ali deveria saber meu nome completo. Ainda assim, a regra estava escrita como se isso fosse algo esperado. Ri sozinho, tentando aliviar a tensão. Pensei que talvez fosse algum tipo de teste psicológico, uma forma estranha de selecionar funcionários mais atentos ou mais resistentes. No fim, assinei o contrato. Hoje sei que não deveria ter assinado. No meu primeiro turno cheguei alguns minutos antes das 10 da noite. O prédio parecia ainda mais silencioso do que durante o dia. Fui recebido por um funcionário que não se apresentou. Ele apenas me entregou um crachá com meu nome e disse, de forma quase automática, que eu precisava memorizar as regras. Perguntei sobre os moradores. Ele respondeu apenas que nem todos estavam acordados à noite. Às 10 em ponto, ele foi embora. Fiquei sozinho. Comecei a ronda andando lentamente pelos corredores. O chão rangia sob meus pés. As luzes eram fracas, criando sombras longas demais nas paredes. Algumas portas tinham placas com nomes, outras não tinham nada. Em alguns quartos, dava para ouvir respiração. Em outros, um silêncio absoluto. Por volta das 11 da noite, ouvi um som distante. Não era um grito, era como um chamado fraco, repetitivo, quase educado demais para ser um pedido de ajuda real. Meu corpo reagiu antes da mente, e dei alguns passos na direção do som, até lembrar das regras. Parei, respirei fundo. Continuei andando, fingindo que não tinha ouvido nada. Pouco depois da meia-noite, cheguei perto do corredor do quarto 312. A regra dizia para evitá-lo após esse horário, mas eu não imaginava que o som vindo dali fosse tão perturbador. Não era uma voz, era algo tentando respirar, como se não soubesse exatamente como fazer isso. Me afastei rapidamente.
Às always fore, durante a ronda, encontrei um idoso sentado no chão do corredor, exatamente como descrito nas regras. Ele estava imóvel, encarando a parede. Os olhos abertos demais. Não piscava. Meu coração disparou. A regra era clara: não tocar, não falar, apenas anotar o horário. Passei por ele sentindo um frio subir pela espinha. Quando olhei para trás, alguns metros depois, ele ainda estava lá. Quando voltei pelo mesmo caminho minutos depois, o corredor estava vazio. Às 2 da manhã, as luzes piscaram 3 vezes. Fechei os olhos e contei lentamente até 20, sentindo como se alguém estivesse parado muito perto de mim. Quando abri os olhos, nada parecia diferente, mas a sensação de presença continuava. Foi pouco depois disso que ouvi alguém me chamar. A voz estava próxima demais. Pronunciou meu nome completo com perfeição. Não havia emoção na voz. Apenas precisão. Não respondi. Continuei andando, mesmo com o corpo inteiro tremendo. Sem perceber, acabei passando em frente ao quarto 312. A porta estava aberta. Lá dentro a cama estava vazia, mas o chão estava marcado, como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidas vezes para fora do quarto. Foi quando decidi encerrar o turno antes do horário. Ao chegar à recepção, percebi os relógios. Nenhum marcava o mesmo horário. Lembrei da última regra. Peguei minhas coisas e fui embora. No dia seguinte, voltei apenas para devolver o crachá. A mulher da entrevista me olhou como se já esperasse por isso. Ela perguntou se eu tinha lido todas as regras. Quando respondi que sim, ela assentiu e disse que nem todos conseguiam sair depois da primeira noite. Nunca mais voltei. Às vezes ainda acordo de madrugada com a sensação de que alguém está parado ao lado da minha cama, respirando de forma errada, como se ainda estivesse aprendendo. Depois daquela noite, eu tentei seguir a vida normalmente. Disse a mim mesmo que tudo tinha sido apenas cansaço, ansiedade, talvez o efeito de um ambiente silencioso demais. Durante o dia, as coisas pareciam perder força, como se as lembranças ficassem distantes, quase irreais. Mas bastava a noite chegar para tudo voltar com clareza demais. Nos primeiros dias comecei a perceber pequenos detalhes estranhos. Às vezes acordava exatamente no mesmo horário, pouco depois das 3 da manhã, com o coração acelerado, como se alguém tivesse me chamado em silêncio. Não havia sonhos claros, apenas a sensação de que algo tinha me acordado de propósito. Em algumas noites eu ficava parado na cama, tentando ouvir qualquer som diferente no apartamento. O silêncio era parecido demais com o do asilo. Pesado, prolongado, incômodo. Cheguei a ligar a televisão só para ter algum ruído de fundo, mas mesmo assim, a sensação não ia embora. Com o passar das semanas, comecei a perceber que minha memória daquela noite não era fixa. Alguns detalhes pareciam mudar sozinhos. Às vezes eu lembrava do idoso no corredor, olhando para a parede. Em outras, tinha a impressão de que, por um breve segundo, ele tinha virado o rosto na minha direção, como se estivesse me observando de canto de olho. Não sei se isso realmente aconteceu ou se minha mente estava completando o que faltava. O que mais me incomodava era a respiração. Aquele som errado, fora do ritmo. Em certos momentos eu tinha a impressão de ouvi-lo novamente muito baixo, quase imperceptível, principalmente quando o ambiente ficava silencioso demais. Sempre que isso acontecia, eu prendia a respiração, como se tivesse medo de responder, sem perceber. Algumas noites depois, sonhei que estava novamente no asilo. No sonho, eu caminhava pelos corredores, mas todas as portas estavam abertas. Não havia ninguém nos quartos. Apenas camas vazias e marcas no chão. Quando tentei sair, percebi que não havia mais recepção, nem saída, apenas corredores que se repetiam. Acordei suando frio. Passei a evitar pensar no assunto, mas era difícil. Tudo me lembrava daquele lugar. Luzes piscando, corredores longos, até o som de passos no prédio onde eu morava. Comecei a reparar que sempre que alguém dizia meu nome completo em voz alta, mesmo que não fosse para mim, eu sentia um desconforto imediato, como se algo estivesse errado. Certa noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho vindo do corredor do meu prédio. Alguém parecia arrastar algo pesado pelo chão. Fico imóvel, lembrando das regras, especialmente daquela que dizia para não responder, não reagir, não interagir. O som cessou depois de alguns minutos, mas eu não consegui dormir mais naquela noite. Cheguei a pensar em voltar ao asilo para tentar entender melhor o que tinha acontecido, mas algo dentro de mim dizia que isso seria um erro. As regras não foram feitas para proteger quem trabalha lá.
Elas existem para limitar os danos, para manter as coisas sob controle. Hoje, quando penso naquela vaga de emprego, percebo que o anúncio não buscava funcionários, buscava pessoas dispostas a aceitar o inexplicável, sem fazer perguntas. Pessoas que seguissem regras, sem tentar entender o motivo. Eu fui uma delas. E talvez de certa forma ainda seja, porque até hoje, sempre que acordo no meio da madrugada e sinto aquele silêncio pesado demais, eu me lembro de uma única coisa. Se alguém me chamar pelo meu nome completo, eu não devo responder. Nunca.